gente, boa noite. Como é que tá o som aí? Estão me ouvindo bem? Vou começar aqui. Vamos começar. Olá, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a fibromialgia, né? Essa doença que agrava muito no mundo de hoje, principalmente nessa época de da epidemia, né? Que está causando muitos e muitos aborrecimentos, as pessoas estão procurando muitos dos consultórios, né? Psicológicos. Então, vou abordar um tema hoje de muita complicação, ou seja, é um tema muito abrangente, é um tema que a gente vai responder todas as perguntas. É um tema muito grande, é um tema bastante complexo, mas que a gente vai, eu vou explicar na medida do possível, o mais simples e o mais rápido possível para a gente interagir mais ainda, tá? No decorrer da apresentação, eu gostaria que vocês deixassem as perguntas por final, tá? Porque é um tema bastante amplo. Então, aqui a gente vai se concentrar um pouco mais e falar sobre essa doença que, para mim, é uma das doenças mais importantes que tem e de difícil tratamento. Lembrar que a gente também está no YouTube ao vivo também, quem quiser entrar pelo YouTube, Doutora Cláudia Pinto, tá lá no YouTube também. E essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, tá? Quem tiver... se vocês tiverem algum amigo, algum parente que geralmente queira ouvir essa live também, é bom vocês clicarem e mandarem, porque é um assunto muito importante em que eu vou abranger hoje os principais tratamentos atualizados que a gente pode fazer nesses pacientes com fibromialgia, tá? Então, vou aguardar mais um pouco o pessoal entrar na sala. Se vocês quiserem fazer depois uma pergunta, a gente vai abrir as perguntas no final e a gente vai falar mais calmamente sobre esse assunto, tá? Eu acho que todo mundo sabe aqui o que é fibromialgia. Alguém conhece uma pessoa que já teve dor crônica, alguém já deve conhecer, eu tenho uma família que já sofre de algum parentesco que tem dor crônica. Então, a fibromialgia, ela é uma doença muito grave, é uma doença que a maioria das pessoas não leva em consideração, tá? Porque como se diz, a maioria dos médicos pergunta o paciente se tem dor crônica, o paciente diz que tem, a maioria dos médicos, ele não aprofunda mais para saber que tipo de dor crônica o paciente tem. Então, é um paciente, para mim, é um paciente muito importante, é um dos pacientes que eu gosto mais de atender na clínica, porque é um dos pacientes mais complicados para ter e é o paciente mais gostoso de se tratar. Porque quando o paciente ele sabe a causa base da sua fibromialgia, ele fica super feliz de saber que a gente pode tratar e pode ter esse controle. A fibromialgia é uma doença que não tem cura, é uma doença que se alastra e que pode ocasionar vários tipos de complicações à medida da nossa vida. Eu já tive fibromialgia, sei como é hoje controlar essa fibromialgia, que é muito complexa, tá? Então, vou aguardar mais um pouco o pessoal entrar. Se vocês quiserem fazer mais uma pergunta, a gente já dá uma olhadinha aqui. Já vou colocar aqui do lado dessas perguntas e vou começar a respondê-las à medida do possível no final da nossa live, tá? Então, a fibromialgia, ela é uma condição crônica e de difícil tratamento. Geralmente, a gente controla a fibromialgia, a gente não cura a fibromialgia. Pode ter cura em certos tipos de pacientes, à medida que o paciente ele vai sendo orientado e se precavendo de todas as causas que podem levar ao aparecimento da dor. Mas a fibromialgia, hoje os estudos afirmam que a fibromialgia ela é uma síndrome muito complexa. É uma síndrome hoje caracterizada por uma doença autoimune de difícil causa. Tem vários tipos de diagnóstico, tem vários tipos de tratamento. Isso vai depender muito do paciente. Então, quem tem fibromialgia, às vezes gosta de ter a dor. Quem não tem fibromialgia, às vezes, quando tem outra pessoa que tem fibromialgia,
ela se conecta. Então, a fibromialgia também tem a parte sensitiva, tem a parte emocional e a parte espiritual, tá? Então, a fibromialgia hoje, ela engloba uma série de sinais e sintomas que os pacientes vêm e diz que durante o seu percurso de toda a vida teve um gatilho. Então, a doença crônica, ela é exacerbada através de um gatilho. Então, qual seria esse gatilho? Alguém sabe qual seria esses gatilhos que pode levar ao aparecimento de fibromialgia? Porque tem vários tipos de desencadeamento. Ele pode desencadear por várias causas. Tem gente que nunca teve fibromialgia e chega no consultório com quadro de dor crônica. E quando a gente vai fazer os testes, que eu vou mostrar mais adiante, a gente diagnostica que ela tem fibromialgia. Muitas das pacientes, elas não se aceitam que tem fibromialgia. Ela diz que tem essa dor crônica ao longo do tempo. E quando a gente afirma que tem uma fibromialgia, às vezes ela tem até a negação de si própria. Então, como eu já falei, a fibromialgia é uma dor crônica, ela é tipo uma dor generalizada, tá? E de difícil tratamento. Ela pode ocorrer em diversos locais do corpo, desde a cabeça até a ponta do pé. Ele pode ter múltiplas localidades, ou seja, pode ser muscular, pode ser esquelética, pode ser cefaleia, pode ser dor pélvica. Então, é de múltiplas direções. Geralmente a gente tem um diagnóstico, porque a gente é médico que trata de dor crônica, a gente tem um questionário onde esses pacientes eles respondem. Então, pacientes com índice de dor acima de 18 pontos, ele é caracterizado como fibromialgia. Então, a fibromialgia hoje, ela é caracterizada por múltiplas consequências. A fibromialgia, ela dói o corpo todo. Às vezes o paciente não sabe nem onde é que dói. Às vezes dói a cabeça, às vezes dói o joelho, mas ele acorda todos os dias com dor. Uma das características da fibromialgia é que o paciente ele tem característica de dor crônica ao longo do tempo ou exacerbada a depender do tipo e localidade que pode ter sido um gatilho. Então, há vários tipos de gatilhos que podem levar o paciente a ter fibromialgia. Um deles é a hereditariedade, mas hoje eu não acredito que a pessoa que tem fibromialgia, ela pode ter herdado de um pai ou herdado de uma mãe. Através dos estudos que eu fiz e de vários tipos de estudos médicos, foi evidenciado que pacientes que têm fibromialgia, às vezes ele não fica hereditário. Então, pacientes que têm fibromialgia pode ter hereditariedade ou não. Às vezes um simples gatilho emocional, um simples gatilho através de outros tipos de doenças, ele pode levar ao aparecimento da fibromialgia. Então, quais são os principais sintomas que os pacientes sentem da fibromialgia, tá? Então, para mim, os pacientes com fibromialgia são os pacientes especiais. Eles têm que ter uma visão mais ampla da doença, ele tem que ser tratado individualmente, ele tem que ser visto com outros olhos, tá? Uma consulta de paciente com dor crônica, ele não leva menos de que 1 hora, porque o paciente que chega com dor para você, ele quer ser ouvido, ele quer ser tocado, ele quer ser tratado especialmente. É por isso que hoje eu digo que pacientes com fibromialgia são pacientes especiais, que devem ter um maior cuidado emocional, psicológico. Então, são pacientes que têm que ter um maior cuidado. São pacientes especiais, são pacientes que querem ser ouvidos pelo seu médico. Ele quer ser visto, ele quer ser averiguado. Então, são pacientes especiais. Não adianta você ter meia hora em pacientes que são tratados com fibromialgia se você não ouve o paciente. Então, eu geralmente direciono os pacientes com dor crônica como os pacientes especiais,
onde tem que ser avaliado minuciosamente, um exame físico mais minucioso, ouvir esse paciente, porque às vezes você, ouvindo o paciente, você já sabe o gatilho que desencadeou a dor crônica. Então é muito importante vocês averiguarem, vocês olharem esses pacientes. São pacientes que têm que ter o máximo de cuidado e de carinho na medida do possível. Então, como eu já falei, quando a gente começou a live, a fibromialgia é uma doença autoimune, tá? De difícil diagnóstico e de difícil tratamento, porque ele leva a sérias consequências, que às vezes você tem um sintoma, mas não tem o quadro clínico. Então, para mim, é uma doença autoimune de difícil controle, mas que tem, que pode levar o paciente a ficar bom e pode não voltar com aqueles sintomas mais, como é que se diz, mais abrangentes, né? Então vamos lá, dando continuidade. Então, quais são os principais sintomas que a gente diz que o paciente tem fibromialgia? Além do questionário que a gente dá para o paciente responder, a gente conversa com o paciente, a gente olha olho no olho, e depois desse questionário a gente vai avaliar o grau de dor desses pacientes. É um questionário que abrange todo tipo de alimentação do paciente, como o paciente está dormindo, se o paciente está se exercitando, se ele acorda com dor, se ele acorda com dor mais rigidez, se ele acorda sonolento, se ele acorda cansado. Então, é um tipo de perguntas que a gente tem no questionário, mais de 40 perguntas, que a gente vai diagnosticar a fibromialgia como graus, grau 1, 2, 3 e o grau avançado. Então, quais são os principais sintomas que esse paciente ele pode chegar no nosso consultório e a gente, depois do questionário, avaliar uma coisa mais minuciosa, que ele tem fibromialgia. Um dos sintomas mais importantes é a dor crônica. Todo paciente que vem com dor, que vem com história de dor, a gente tem que ficar alerta para ver que tipo de causa de dor é. Às vezes é uma cefaleia, às vezes é dor pélvica crônica, principalmente pacientes ginecológicas. Paciente ginecológica com fibromialgia, ela tem dor pélvica crônica sempre, sem causa aparente. Ela vai procurar vários médicos e não vai saber a sua causa, porque a dor crônica em paciente ginecológica, ela é daquelas dores que uma hora está no ovário, outra hora está no útero, outra hora está nas costas. Então você vai abranger essa dor de uma maneira tão exacerbada que às vezes uma dor pélvica crônica ela pode passar desapercebida. Mas será que é porque a fibromialgia dói o corpo todo? Não, às vezes é uma dor pélvica crônica de difícil diagnóstico, tá? Às vezes a paciente só tem dor nas pernas, ela já acorda com aquela rigidez matinal, ela tem edema de membros inferiores, ela onde toca dói. São aquelas pacientes que são super sensíveis, até mesmo no toque ela vai sentir dor. Então são pacientes que têm dor exacerbadamente pela manhã, pela tarde, pela noite. A maioria das vezes a paciente ela já acorda com dor. Olha, doutora, eu já acordei com dor de cabeça, eu já acordei com rigidez muscular, eu já acordei com dores nas pernas, dor na junta, aumento de edema nas mãos. Então ela se pronuncia que ela já acorda com dor. Outro sintoma é alterações do sono. Pacientes que têm quadro de fibromialgia são pacientes que têm insônia, tá? São pacientes que já vai dormir com dor, não consegue dormir, tá com cortisol alto, isso ela vai ter insônia. São pacientes sonolentos pela manhã e quando chega à noite eles não conseguem dormir. É uma das queixas mais frequentes de pacientes com fibromialgia é insônia de longo tempo. Dor, depois insônia de longo tempo, que vocês com medicamentos, até fitoterápicos naturais, ela não consegue resolver. Então, durante o tratamento, a gente vai avaliar se a paciente ela tem alteração do sono, tá? Ela acorda distante à noite, ela acorda para ir para o banheiro, ela acorda para tomar água. São aquelas pacientes que têm um sono leve, ela não consegue dormir à noite.
Então, são pacientes que têm que ser vistas bem de perto durante esse tratamento para que ela não ocorra o que? Leva à depressão, tá? Outro sintoma que a gente vai fazer é fadiga crônica. Já que a paciente ela tem muita sonolência, ela já acorda com sono. Então, são pacientes que têm fadiga crônica, que é também uma das causas principais que leva a paciente também aos consultórios, porque ela já acorda com olheira, ela já acorda com sono, ela passa o tempo todinho cansada. Então, são aquelas pacientes que têm dor crônica e, além disso, fadiga crônica. Então, são pacientes que levam muitas queixas dos nossos consultórios com fadiga crônica. Então, essa fadiga crônica pode ser decorrendo o quê? Ao estresse psicológico e ao estresse físico, tá? Outra causa também é alterações de memória. Muitas pacientes, ela têm alteração de memória, tipo, esqueci de alguma coisa, eu esqueci que eu ia levar alguma coisa. Então, ela tem aquelas alterações de memórias que às vezes ela esquece de certos comportamentos e de certas coisas. Então, pacientes que têm déficit de memória. Não estou dizendo que a paciente ela tem Alzheimer, não. Ela tem déficit de memória decorrente da fadiga extrema, decorrente da dor, da cefaleia, decorrente da insônia. Uma das principais causas que leva a fadiga e leva a déficit de memória é a insônia. Então, nesse paciente, a gente tem que tratar essa insônia. Bom, outra causa bem importante que a gente tem que ver nesses pacientes é depressão. A maioria dos pacientes que não são bem tratados, ele pode levar a uma depressão e que nisso muitas vezes ao suicídio. A depressão seria decorrente do quê? Da dor crônica, do não diagnóstico desses pacientes, que geralmente são pacientes de difícil diagnóstico. Então, o que leva o paciente a ter depressão em fibromialgia é que a paciente ele não é bem diagnosticado. Ele toma antidepressivos, quer dizer, vão para os médicos psicológicos, dos psiquiatras, o psiquiatra vai lá e mete o quê? Antidepressivo. Então, todo paciente que tem fibromialgia, eles têm tendência à depressão, porque eles tomam muito remédio controlado, muitos medicamentos que nos fazem bem à saúde, que tem complicações futuras, isso aí todo mundo sabe. São pacientes dopados. A maioria dos pacientes que chegam lá com dor crônica, eles já vêm dopados, tomando fluoxetina, tomando tarja preta, tomando cafeína. Muitos deles, para ficar trabalhando o dia todinho sem dor, eles tomam o Monster, todos os tipos de cafeína possíveis e impossíveis que você tenha. Então, aquele Monster, Red Bull, a maioria deles toma 3, 4 por dia. Mas por quê? Porque ele não sabe controlar a ansiedade, ele não sabe controlar a dor dele. Então, ele quer trabalhar lúcido, então mete para dentro cafeína. Então, os pacientes com fibromialgia são pacientes que querem resolução, eles não querem ser dopados. Então, a maioria dos pacientes, eles estão dopados, eles estão chegando no consultório com 3, 4 comprimidos de tarja preta, ainda mais tomando cafeína. Então, isso vai levar ao suicídio, isso vai levar à depressão crônica e ao suicídio. Então, tem que ver de perto, tem que tratar de maneira correta esses pacientes, porque a maioria do suicídio hoje é a depressão, e a maioria da depressão é porque usa medicamentos que ficam dopados junto com a cafeína. Então, a mistura desses dois leva o quadro de loucura e assim leva muito paciente para suicídio, tá? Outra causa importante de sintomas que às vezes o paciente vem no nosso consultório é a ansiedade. A ansiedade hoje é uma das 3 primeiras causas que leva o paciente também a suicidar. Porque a ansiedade crônica, ela leva o paciente para a depressão. E essa depressão leva o paciente a tomar medicamento, levando ao paciente ao quê? Ao suicídio, tá? Ao isolamento social, principalmente na pandemia. Esse número de fibromialgia e pacientes que estão procurando os psicólogos estão fora do comum. Hoje a psicologia está com os consultórios lotados de pacientes com depressão. Por causa dessa pandemia, aumentou o número de pacientes para os psicólogos no intuito de conversar, de sair de casa, de ter uma pessoa para conversar.
Então, hoje tem que ter maior cuidado nos pacientes com depressão, com ansiedade, que também é um gatilho para que ocorra a fibromialgia. Ansiedade, depressão, o estresse, traumas físicos, traumas psicológicos. Então, isso é de grande importância para os pacientes terem consciência de que vários fatores podem desencadear a doença hoje instalada no seu organismo. Outra causa também seria a disbiose, intestino infeccionado, intestino totalmente podre. A gente se diz que o intestino está totalmente podre, porque o intestino, ele tem a vida onde a gente foi gerado, no útero. Isso eu já cansei de falar nas lives, que todos os nossos filhos herdam aquilo que a gente come. E a gente herda aquilo que nossos ancestrais comem. Então, quando o bebê, ele já nasce, se a mãe não tiver uma nutrição especial, uma nutrição que seja acompanhada por nutricionista, um nutrólogo, ela vai passar isso para o seu bebê. Então, hoje, a gente tem idade, o intestino, ele tem a idade que nós temos. E a gente só vai saber isso depois que a gente estuda, depois que a gente sabe o que é que entra pela boca, sabe o que é que tem que ser absorvido, sabe o que é que tem que ser eliminado, tá? Porque a primeira coisa que a gente tem de especial é a nossa digestão. Primeiro pela boca, os seres humanos, os homens, ele não sabe mastigar. É um erro que começa pela boca, porque a digestão, o bolo alimentar, ele começa pela boca. Então, se você não mastiga bem, você não vai digerir bem. E se você não vai digerir bem, não vai chegar no intestino aquilo que é necessário para nós, seres humanos, se manter, que são as vitaminas e os minerais, né? Então, quem come mal, quem durante a vida todinha comeu mal, o intestino ele fica acumulado. É por isso que ocorrem as disbioses, é por isso que ocorre as alergias alimentares, a síndrome do intestino irritável. Mas por quê? Porque tudo que a gente come fica no intestino. Então, se não tiver limpeza desse intestino, como é que ele vai absorver, tá? Então, já foi visto por vários estudos, né? No Canadá e nos Estados Unidos, que o paciente com fibromialgia, ele tem o intestino infeccionado, ele tem um intestino sujo, ele precisa limpar esse intestino. A maioria dos pacientes com fibromialgia, ele tem diarreia crônica, ele tem síndrome do intestino irritável, que é aquele que você come, vai para o banheiro, come, vai para o banheiro, e você não sabe que tipo de alimento está causando esse tipo de alergia. Então, uma das principais também causas que levam à depressão e à magreza desses pacientes com fibromialgia é a não absorção de nutrientes, devido ao quê? A desbiose, aumento de fungos, a síndrome do intestino irritável. Então, o paciente ele vai ter uma série de alergia alimentar. Então, se você não estudar o paciente e saber que tipos de alergia alimentares ele tem, ele não vai tratar de maneira adequada. Hoje no Brasil, a gente já tem um teste nos laboratórios, teste dos 221 alimentos, que são uma série de testes que ele dá para você 221 tipos de alimentos. Ah, doutora, mas é porque eu sou alérgica a leite. Tá, você é alérgica à lactose. Mas muitos dos pacientes que têm fibromialgia, não só fibromialgia, a maioria dos pacientes que têm síndrome do intestino irritável, que tem disbiose crônica, às vezes até o tipo de arroz pode estar causando mal. Então, esse teste de 221 alimentos, ele vai dizer todas as características do que a gente come. Então, tem vários tipos de arroz, tem vários tipos de feijão, tem vários tipos de leguminosas. Então, são 221 tipos de alimentos que podem causar alergia. Então, a maioria dos pacientes que chegam com fibromialgia, ele tem síndrome do intestino irritável, porque são tratados de maneira inadequada. Então, o que é que a gente vai fazer inicialmente também nesse tratamento? A gente vai ter que limpar o intestino do paciente. Porque não adianta você dar a medicação, fazer uma terapia nutricional desse paciente, se o organismo dele não está absorvendo. Então, pacientes que têm fibromialgia são pacientes doentes do intestino.
A primeira coisa que a gente vê aqui que causa Alzheimer é o quê? O intestino. O nosso intestino é o segundo cérebro. O nosso intestino tem que ser tratado que só um bebê. Tem que tratar bem esse intestino, porque toda doença ela começa pelo intestino. Tá aí várias reportagens, né? Vários estudos que a gente vê que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Se você não tratar o intestino de forma correta, você nunca vai ficar bem de nada. Então, a gente come esse tempo todinho mal, né? Então, o que é que a gente vai guardar no nosso intestino? Tudo que está acumulado. O glúten, se você ver, ele fica uma borracha dentro do intestino. Ele diminui a absorção das vilosidades intestinais. Então, ali não vai entrar nada enquanto você não limpar o intestino. Enquanto você não tratar uma desbiose. Enquanto você não deixar de comer comida inflamatória. Não é? Então, a gente tem que tratar. Então, a maioria dos pacientes com fibromialgia, eles são pacientes doentes do intestino. Hoje está aí os estudos diagnosticando que pacientes com Alzheimer é doente do intestino. Então, todas as doenças crônicas, a gente tem que começar a tratar intestino, né? Tem que tratar o intestino. Porque se você não trata o intestino, não adianta dar vitamina D para os pacientes. Não adianta. Porque a vitamina D ela é absorvida no intestino, né, gente? Então, se você não trata o intestino, você não vai absorver vitamina D. Você só vai gastar dinheiro. A maioria das pacientes chega lá, doutora, eu quero fazer o tratamento ortomolecular. O que é que a gente faz? Trata primeiro o intestino. Vamos limpar o intestino. Vamos fazer uma limpeza de fígado, de vesícula, de intestino. Para essa absorção, quando chegar no intestino delgado, ser totalmente absorvida. Não adianta. Então, a gente trata fibromialgia iniciando pelo intestino, né? E a coisa mais linda é você ver um paciente bom, controlado, com o intestino limpo, tá? Então, eu já coloquei aí desbiose, tá? Pacientes com artrite, artrose, também são pacientes que têm fibromialgia. Então, tem uma série de sinais e sintomas que faz com que você veja se o paciente tem fibromialgia ou não. Vamos lá. As causas, tá? Então, o que é que vocês acham quais são as principais causas que podem levar um paciente a desenvolver fibromialgia, tá? Então, eu coloquei as principais aqui, que são as principais que chegam, além de outras também que tem, que o paciente ele pode desenvolver fibromialgia. Tem a causa hereditária, que eu não acredito tanto, tá? Causa hereditária hoje, eu não acredito, porque tem a epigenética aí para mostrar pra gente, tá? A epigenética veio para nos mostrar que a gente pode vencer a genética. Então, a epigenética tá aí para mostrar. Se você se seu pai é diabético, se sua mãe é diabética, você vai ter que ser diabético? Não. Se você controlar bem a sua alimentação, fazer exercício físico, tá? Ter um sono tranquilo, diminuir o estresse, você não vai ter diabetes. Tá aí hoje a epigenética para mostrar para todo mundo, tá? Hoje o câncer é controlado também através da epigenética, gente. Tá aí. Pacientes saudáveis não tem. Porque os veganos hoje que não comem carne, eles são pacientes que não têm câncer. Porque são vegetarianos, gente. Tá aí, os alimentos, não come carne. Carne vermelha é a coisa mais maligna que tem, é carne vermelha. Todo mundo sabe. Ela digere mal. Ah, porque eu não vou viver sem carne. Ah, porque tem que comer proteína. Tem proteína de todo tipo de qualidade, gente. Tem proteína do leite da vaca, tem proteína, mas tem proteína tudo que é canto. Então, por que tem que comer carne vermelha, tá? Isso daí já foi. Não adianta, eu sou contra a carne vermelha, tá bom? E melhoro bastante os pacientes quando o paciente tem que tira totalmente carne vermelha. Então, quais são as principais causas do que pode ocorrer para o paciente apresentar fibromialgia? A maioria dos pacientes tem causa psicológica. O que seria a causa psicológica, gente? São pacientes aqueles que são traumatizados, tiveram algum trauma psicológico, tá?
Muitas pacientes, ela desenvolve a fibromialgia porque separa do marido, porque teve alteração na família, ou seja, traumas psicológicos, abortamento, morte, trauma, relacionamento, algum outro trauma psicológico que a paciente ela desencadeia. Então, ela pode ter causas que desencadeia principalmente as causas psicológicas. O estresse físico, o estresse emocional, fadiga crônica. São pacientes que não se cuidam, não fazem um exercício físico, trabalha que são condenados, né? Trabalha 24 horas por dia. Então, esse paciente é um predisponente para ter fibromialgia, porque a maioria é fadiga crônica. Então, isso aí é uma bola de neve. Paciente com fadiga crônica, paciente com estresse, paciente com trauma, paciente que não dorme bem, paciente que não come bem. Então, isso tudo é um gatilho que pode levar a paciente a ter dor crônica. A paciente não dorme à noite. A paciente tem estresse. Vai desenvolver uma doença crônica. Doenças crônicas também podem levar a fibromialgia, como artrite, osteoartrose, espondilite anquilosante, lúpus. Então, qualquer outro tipo de doença leva a paciente a ter quadro de dor crônica. Então, isso tem que ver de perto quais são as principais causas que podem levar o aparecimento de fibromialgia. É por isso que o paciente de fibromialgia é um paciente especial. Porque você não vai fazer uma consulta de 15 minutos. Você vai fazer uma consulta de 1 hora e meia. Você vai mastigar a história clínica do paciente. Isso é que é bonito, que você vai mastigar. O paciente, ele sai de lá leve, porque você ouve o paciente. Você vai mastigar a história clínica do paciente. Porque se você mastigar, você não vai saber a causa. Tá? Outra causa também, que eu não coloquei aqui, que eu olhei bastante, é a causa dentária. Você sabia que os dentes podem influenciar na sua saúde? É por isso que é aqui da terapia neural. A terapia neural, ela estuda o sistema simpático e parasimpático. Então, todos nós temos sistema simpático e parasimpático. Cada sistema simpático e parasimpático é um ponto localizado em qualquer parte do corpo. E esse ponto localizado, ele pode estar interligado ao sistema emocional, ao sistema digestivo, ao sistema reprodutor, aos ossos e às articulações. Tá aí hoje, terapia neural, né? A gente tratar as dores crônicas. Tá aí o dry, o agulhamento a seco, tá? Isso aí eu vou falar mais adiante, tá? Então, as causas principais é o estresse, doenças graves, intestino totalmente, pacientes que têm constipação crônica, é por isso que você tem que tratar seu intestino. E tem pacientes com fibromialgia e dores e doenças crônicas, ela tem histórias de constipação crônica. Então, são pacientes totalmente com o intestino contaminado. Tem que tirar isso do intestino, né? Então, se o intestino está contaminado, não absorve nada, então, pacientes são deficientes de vitamina D. Vários estudos também científicos evidenciaram que pacientes com quadro de fibromialgia são hormônio dependentes, principalmente vitamina D. Tá? Pacientes também têm causas de hipotireoidismo, pacientes que têm história de doenças de tireoide, são pacientes mais susceptíveis ao hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo altera toda a cadeia hormonal, tá? É por isso que muito hipotireoidismo, a paciente tem ansiedade e tem depressão. Então, vamos tratar a nossa tireoide, vamos comer alimentos que fazem com que a tireoide ela fique mais saudável, tá? Outros fatores que desencadeantes também é o sexo feminino. Ô, doutora, por que o sexo feminino? Porque o sexo feminino é mais frágil? Não. Porque o sexo feminino, ele é mais vulnerável. Os hormônios femininos, eles são mais vulneráveis. Então, os hormônios femininos,
começou com estresse, começou a ficar com fadiga, ele vai lá para baixo. Então, diminuindo o hipotireoidismo, diminuindo as causas hormonais, pode aparecer fibromialgia, tá? Porque a tireoide, ela vai ser o primeiro órgão a ser atingido. A tireoide vai lá para baixo. Tireoide vai lá para baixo da hipotireoidismo. O paciente vai ter o quê? Vai ter fadiga adrenal, o paciente vai ter constipação, o paciente vai ter fadiga, o paciente não se levanta da cama, tá? Então, isso tudo é causado pela baixa de quê? De hormônio tireoidiano. Então, tem que ter o maior cuidado em pacientes que têm hipotireoidismo, porque isso pode desencadear o quê? Uma fadiga crônica, e essa fadiga levar a ter o quê? Dor crônica, tá? Outras causas também desconhecidas. Muitos pacientes, a gente pesquisa tireoide, pesquisa intestino, pesquisa doenças graves, pesquisa doenças autoimunes e a gente não encontra nada. Aí é que entra a nossa equipe multidisciplinar. Porque a gente não trata sozinho o paciente com fibromialgia, a gente tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe. Não só é o médico que vai tratar tudo. A gente trata tudo, a gente tem a parte médica, tem a parte da psicologia e tem a parte da nutrologia. Então, é equipe. Não adianta o médico ficar tratando sozinho, tá? A gente vai desmamando as medicações do paciente gradativamente, através da equipe. A gente não atende o paciente com fibromialgia e solta ele. O tratamento com fibromialgia é um tratamento prolongado, porque senão o paciente ele vai voltar com depressão. Não adianta. É um tratamento. Tratar a fibromialgia não é uma consulta, é um tratamento. É um tratamento multidisciplinar. É um tratamento que é feito através do médico, psicólogo, não psiquiatra, tá? A não ser que seja um psiquiatra integrativo, tá? Que é aquele que tem outra visão além do alcance, que é a visão do Superman, certo? Que atravessa o organismo do paciente via alma. Então, esse é o médico integrativo. A gente trata da alma do paciente. A gente trata o paciente mente, corpo, espírito e energia, tá? Quantos pacientes chegaram para mim com energia ruim? Você sente logo. É um paciente que não quer ser tratado, é um paciente que nada tá bom, é um paciente que tudo dá errado, é um paciente que não tem aquela vibração boa, é um paciente que tudo é negativo. Então, esses pacientes é o pior que tem, porque ele não vai ser nunca tratado adequadamente, tá? Então, pacientes que chegam no nosso consultório, que tem fibromialgia, que a gente não sabe de onde vem essa fibromialgia, são pacientes que são negativos. Gente, você não sabe como a energia negativa influencia na doença. Sabe o que são os chakras, né? Os chakras são os pontos de energia do organismo. Então, pacientes com fibromialgia têm os chakras totalmente desequilibrados. Dói todos eles, mas dói o corpo todo. Por quê? Porque cada chakra, o que é uma energia, está totalmente desequilibrado, gente. O pessoal pensa que tratar a fibromialgia é só meter antidepressivo, relaxante muscular, não é? Mas não é. A gente tem que tratar a energia do paciente também. Você sabe que até a energia da casa influencia na doença desses pacientes? Não só dos pacientes, de todos nós. A energia do ambiente, a energia de uma pessoa para outra também influencia na sua doença. Pacientes com fibromialgia são totalmente doentes, não só pelas causas e consequências, mas sim do seu desequilíbrio emocional. E se você tem um desequilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual e energético também está desequilibrado.
Muitos pacientes vêm para mim que não tem causa aparente nenhuma de fibromialgia, mas está totalmente desequilibrado. Então, como tratar esses pacientes, né? Isso aí a gente vai tratar lá no finalzinho, que a gente tem umas dicas muito boas para vocês tratar esses pacientes, e principalmente se tratar primeiro, tá bom? Então, vamos lá. O diagnóstico, tá? Como eu já falei, ele é totalmente clínico. Diagnóstico de fibromialgia é totalmente clínico, gente. É por isso que pacientes com fibromialgia são pacientes demorados. São pacientes que entram lá e a gente conversa 1 hora e meia, porque é totalmente clínico. Você vai examinar o paciente, vai examinar localidades por localidades. Tem um questionário, tá? Que a gente vai dar ao paciente, que a gente vai avaliar os pontos de dor. E o que é mais incrível, os pontos de dor, ele pode ser associado aos pontos de acupuntura, tá? Então, através dos pontos de dor, a gente vai fazer o tratamento correto do paciente, seja ele por acupuntura, seja ele por terapia neural, seja ele pelo dry, que é agulhamento seco, seja ele pelo laser. Então, a gente vai tratar o paciente depois de uma análise totalmente material e espiritual, tá? Então, a gente vai diagnosticar sintomatologia do paciente. O paciente, a primeira história que ele diz, às vezes não é a história concreta do que ele tem da dor, tá? Então, os primeiros sintomas é dor que não sabe de onde o local que vem. É dor no corpo todo, mas tem pontos específicos que o paciente fala. É por isso que é importante a gente conversar com o paciente, de ter essa anamnese, de ter o exame físico. Porque a gente vai localizar a dor, a gente vai localizar os pontos dolorosos. E isso correlacionar com o nosso tratamento. Tá? Que tem vários tipos de tratamento. Tem como você vencer a fibromialgia? Tem como controlar. Então, isso a gente controla de maneira mais simples, mas é de imediato, não. O paciente ele tem que contribuir, porque o tratamento é multidisciplinar. Se o paciente não tiver foco de tratar essa fibromialgia, ele nunca vai ficar bom. Ele nunca vai ficar bom naqueles pacientes que são negativos, que gostam de se sentir coitadinhos. Você já vê aqueles pacientes que, doutora, mas eu gosto, porque aí meu marido vai ficar perto de mim. Você já viu? Aparece. Isso é falta de quê? De carinho. Mas isso vem da onde? Da geração dos pais. O que foi que teve quando ela era pequena, a ausência dos pais? Isso chama atenção. Muitos pacientes que têm fibromialgia, eles se sentem totalmente entregues. Eles são daqueles pacientes que gostam que a gente sinta pena, tá? A maioria deles é para chamar atenção. Às vezes do marido, às vezes dos pais. Isso é uma mistura de dor com a diminuição do afeto. Isso tudo a gente faz, o arranjo todinho. É por isso que tem que ser multidisciplinar, porque a gente vai até a causa base da fibromialgia. Às vezes é um trauma infantil, às vezes é um trauma da adolescência. É por isso que entra a psicologia. E as psicólogas têm que saber tratar, tem que saber ir para a raiz da doença, tá? Porque muitas causas da fibromialgia é idiopática, a gente não sabe de onde vem, mas desde que a causa está na base da família, na base do relacionamento. Quantas mulheres hoje estão depressivas porque se separa do marido e chega com dor crônica pélvica e a gente não sabe onde é? Faz tomografia, não dá nada. Faz ressonância, não dá nada. Faz raio-x, não dá nada. Faz meio mundo de exames, chega com um monte desse tamanho, mas não sabe a causa da dor. Deixa que seja causa psicológica.
Muitas delas de fibromialgia que a gente vê que é causa emocional, a gente junto com o psicólogo, a gente resolve. Que tem que ir para a causa base dessa dor. Tem que saber a parte espiritual, emocional e energética dessa pessoa. Eu já vi a paciente ter fibromialgia porque a mãe tem, porque a mãe dormia com ela. Ela começou a desenvolver fibromialgia através da energização do ambiente onde a energia está. Então, a gente vai tratar o paciente com fibromialgia, não só é com medicamento, não. A gente tem que tratar também o espiritual, a causa base. É por isso que os médicos têm que ter uma visão integrativa para tratar o paciente como um todo. Não é só chegar e meter anti-inflamatório, relaxante muscular. Se a paciente está doente espiritualmente, gente, não adianta. Às vezes eu pego paciente doente emocionalmente. Quem já foi aqui que não já teve uma raiva tão grande que ficou com o corpo todo dolorido? Para você ver como é que o emocional afeta na parte espiritual e a parte espiritual afeta no organismo. Quem não já teve aqui uma raiva que no outro dia estava com o corpo dolorido? Todo mundo tem. Quando você tem uma raiva, um trauma muito grande, o seu corpo é o primeiro a reagir, gente. O seu organismo, a sua energia é a primeira coisa que desequilibra. É por isso que a gente trata a fibromialgia como um todo, mente, corpo e espírito. Tá? Não adianta você ter diagnóstico, não adianta você estar com um quadro de fibromialgia ali, o paciente chega com o resultado dos exames, que a maioria é clínico, com os exames normal, e você não sabe diagnosticar. Você não sabe a causa básica, né? Então tem que ver, tem que tratar, tá? Então o diagnóstico é clínico, é a história do paciente, é a história familiar do paciente, tá? Você vai fazer uma história clínica e junto com a psicóloga é que você vai tratar. Você não vai tratar um paciente sozinho de fibromialgia. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa para você estudar. Para eu saber tratar a fibromialgia, eu fiz vários cursos, tá? Eu fiz o pós-graduação de dor, eu fiz terapia neural, eu fiz acupuntura, eu fiz o dry, para você saber. É por isso que eu estou dizendo, diagnosticar não é simples. Às vezes o diagnóstico vem da boca, gente. Os dentes, eles estão relacionados com o nosso funcionamento psicossocial e funcional. É por isso que hoje a terapia neural está aí ganhando o mundo afora. Dentista, médico, enfermeiro, tudo fazem terapia neural. Que a gente tem que estudar os dentes, a boca, gente. A nossa alimentação começa pela boca. O nosso intestino, a absorção começa pela boca. Então, se você tem arcada dentária ruim, você prejudica o organismo todo. Para você ver, na terapia neural, a primeira coisa que a gente olha é a arcada dentária. A primeira coisa que a gente pede é uma tomografia dentária, para ver se tem infiltração, para ver se tem rachadura. Porque cada dente está relacionado com um órgão. Isso é que é bonito, né? Quem meus pacientes sabem que a primeira coisa que eu olho é a boca. A primeira coisa que eu trato em pacientes com quadro de dor crônica é pedir uma tomografia computadorizada dos dentes. Pra gente ver se tem málgamas, que é metal pesado, que é mercúrio puro, as málgamas. A primeira coisa que a gente faz é tratar esses dentes. Se não conseguir tirar as málgamas, gente, vamos fazer uma terapia neural nos dentes, tá? Depois eu vou fazer uma live só de terapia neural, que é uma medicina linda que veio para ajudar a tratar vários pacientes, várias doenças. Não só fibromialgia, tá? Então, vamos lá. Outra também que
que eu me aprofundei foi a termografia. Alguém sabe o que é termografia? Termografia nada mais é que o estudo termográfico das células. Olha que coisa linda, né? Cada célula, ela vibra numa frequência e numa onda. Ela vibra numa frequência, ela vibra na onda, ela também emite o quê? Temperatura, tá? Então tá aí a termografia para ajudar a gente no diagnóstico da localidade da dor. Hoje a termografia, ela diagnostica até câncer de colo de mama ou câncer de mama 10 anos antes. Do estudo termográfico da célula. Então, cada célula do organismo tem uma temperatura. Então, pacientes com dor liberam o quê? Prostraciclinas, prostaglandinas e ácido araquidônico. Então, as células elas ficam termogenicamente ativas. Então, no local onde tem a dor, vai estar lá vermelho, que é uma temperatura pelo termógrafo, que a gente vê que tem local de inflamação. Então, tudo que está em vermelho na termografia é consequência de alterações termográficas daquela célula doente. Se a gente colocar a termografia, fazer um estudo termográfico numa paciente que tem febre, ela vai aparecer toda em vermelhinho, porque ali as células, ela está termograficamente alteradas. Então, células doentes são na termografia, são células que têm uma temperatura maior. Então, a termografia está aí para dar subsídio para a gente saber fotografar e localizar a dor do paciente para tratar na hora ou em outro tipo de ocasião. Mas está aí a termografia hoje para a gente estudar mais profundamente não só a fibromialgia, mas termografia também a gente estuda a disbiose, a gente estuda também a mama. Então, é um estudo panorâmico termográfico que traz muita vantagens no termo de diagnóstico da fibromialgia, tá bom? Então, vamos lá. Eu já falei do diagnóstico, eu já falei outras coisas também do diagnóstico que a gente pode solicitar nos pacientes, que eu até esqueci, são os exames laboratoriais, tá? Vamos falar um pouco sobre os exames laboratoriais que a gente pode pedir em pacientes com fibromialgia. O que a gente pode avaliar nesses exames laboratoriais, tá? A gente pode avaliar tireoide, a gente pode avaliar a função tireoidiana, a gente pede os hormônios tireoidianos, para a gente avaliar se tem hipotireoidismo. A gente pede o mineralograma capilar, não é isso que eu estou dizendo? Teste de minerais pesados. Pode ser pelo cabelo, chamado de mineralograma. Pode ser, se o paciente não teve a condição de fazer pelo cabelo, faz teste sanguíneo também. Ou através da biorressonância magnética, tá? Eu esqueci até de colocar aqui. Um dos testes que a gente faz também em pacientes de fibromialgia é a biorressonância magnética. Esse também é um excelente avaliador do perfil hemodinâmico do paciente. Então, a gente puxa 41 segmentos corporais, seja ele cerebral, tireoidiano, adrenais, rins, fígado, bexiga, ovário. Então, toda a função moduladora do organismo, ela entrega pra gente. Não é lindo? Então, o paciente que vem fazer com a gente a biorressonância, que é um das principais diagnósticos que a gente tem de fibromialgia, ela vai mostrar para você a deficiência que os nossos pacientes têm de sais minerais,
vitaminas essenciais. É aí que a gente entra. Depois de uma avaliação sucinta desses pacientes através da biorressonância, é que a gente vai avaliar se o paciente tem baixa de vitamina D, que 90% tem, tá? Ah, porque eu pego o sol. Sim, mas o sol dá uma porcentagem minúscula. Pacientes que têm fibromialgia e doenças crônicas, ela precisa pelo menos deixar acima de 30 a vitamina D. Em pacientes com fibromialgia, eu já peguei até com 10. São pacientes que têm baixa de vitamina D. Se tem baixa de vitamina D, o que é que vai prejudicar? Intestino. O intestino não vai absorver nada, gente. Tá? Então, o tratamento ele vai ter muito de diagnóstico. A gente pede vitamina D, a gente proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, a hemocisteína. Então, a gente pede uma gama de exames que vai mostrar o que a gente vai repor nesses pacientes, tá? A gente vai ter que repor todas as coisas boas e retirar as coisas ruins, né? Como os metais pesados. Mas, doutora, como é que tira metal pesado? Através daquela ação. Tá aí hoje a naturopatia, tá aí hoje a fitoterapia com grandes fitoterápicos que a gente quela os metais pesados. A gente tem o hidrovitalis, que é aquele detox pelos pés. A maioria das pacientes não acreditam. Mas eu já pedi o antes e o depois do hidrovitalis, e a gente tem a diminuição. Por quê? O que é que o hidrovitalis faz? Aquele detox dos pés. Trocas iônicas. Todo mundo sabe que tem os metais pesados. Os metais pesados, uns têm íons positivos, outros têm íons negativos. Então, o que é que faz aquelas trocas iônicas pelos pés? Vão trocar íons. Mas, pelo menos, que os opostos se atraem, tá? Então, gente que não acredita, procure acreditar que tem, tá certo? Muito. Troca iônica pelos pés existe, tá, gente? A gente pode utilizar, sim, o hidrovitalis, tá? Aquele detox pelos pés. A gente pode detoxicar com o paciente com outras coisas também, tá? Que eu vou falar mais adiante. Certo? Então, a gente pede dosagem hormonais, vitamina D, a parte da tireoide, pacientes na menopausa, gente, que pode também ter fibromialgia, a gente vai ter que fazer reposição, né? Porque muitos hormônios podem dar dor muscular, pode ser nem ter fibromialgia, mas a paciente ela vai ter aquela dor muscular devido ao caquetismo delas. Tá? Pacientes com menopausa, elas são mais susceptíveis a ter dor crônica. Então, quando ela começa a fazer reposição hormonal, ela começa a melhorar, ela começa a fazer exercício físico, né? Então, ela começa a melhorar. Junto, lógico, a parte do psicólogo e a parte nutricional. Porque é um conjunto, é uma equipe que vai cuidar desses pacientes, tá? Não só é um médico, tá? É o médico, o nutrólogo, a psicóloga, principalmente a psicóloga, é que vai erguer a base que sustenta o quadro clínico do paciente, é o que vai saber a causa base psicológica desse paciente para tratar. Porque não adianta você só tratar o paciente, tome isso, tome aquilo, se você não melhora a função psicológica do paciente, você não melhora a função equilibradora do paciente, que nós somos os nossos chakras, que são a parte espiritual e mental. Não adianta, tá, gente? Então, não adianta tratar o paciente só fisicamente. A gente trata mente, corpo, espírito e energia, tá? Lembrar que também tratar a energia do lar. Só não é energia do lar, né? Tem também a energia de quem convive com a gente, tem energia da casa, tem a energia do nosso setor de trabalho. Muitas pacientes chegam com história que não está se sentindo bem, que está com dor crônica, porque começou a trabalhar num ambiente péssimo. Tá, gente? Então tem que ver essa parte também emocional e energética também, tá? Que a gente faz muito tratamento energético também, tá certo? Vamos lá. Então, quais são os tipos de tratamentos? Vou começar pelos tratamentos farmacológicos, que eu também detesto, tá?
Eu fico pé da vida quando a paciente chega lá no consultório com um monte de remédio tarja preta, né? Dá vontade até de jogar fora, mas a gente vai desmamando progressivamente. Então, quais são os tratamentos farmacológicos que eu vou ter que falar, porque tem muita gente que não sabe o que é fibromialgia e como trata, tá? Então, quais são os principais farmacológicos que são distribuídos assim aleatoriamente por aí? Tem os antidepressivos, né? Os antidepressivos, todo mundo sabe que é antidepressivo. Tarja preta, tá, gente? Antidepressivo é Rivotril, diazepam, clorazepam. Então, os pacientes já chegam sedados. Às vezes toma de manhã, à tarde e à noite, né? O paciente chega realmente naquele estado horrível. Então, tem os tratamentos que os psiquiatras